Existe uma pequena janela de oportunidade, talvez a última, para que a crise no Brasil seja resolvida sem que o país seja arrastado para o caos. E quem acaba de definir o tamanho dessa janela foi o Eduardo Bolsonaro, falando diretamente de Washington. Ele trouxe um ultimato claro do governo Trump para as autoridades brasileiras. Ou vocês resolvem a perseguição contra a direita e aprovam a anistia agora, ou a gente vai resolver do nosso jeito. E a gente sabe o que isso significa, que vem chumbo grosso por aí. Antes da gente começar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonas Augusto e esse é o Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite, se inscreva no canal para receber novos conteúdos e se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. Bora lá? Vamos tentar entender juntos a profundidade e a gravidade do recado que veio de Washington, porque, na minha opinião, não se trata de uma ameaça vazia, mas de um ultimato muito bem calculado. O que o deputado Eduardo Bolsonaro fez, ao se posicionar como esse mensageiro, foi basicamente colocar as cartas na mesa de uma forma que a diplomacia tradicional, com todas as suas formalidades e notas de repúdio, jamais faria. Ele abriu a cortina dos bastidores e nos mostrou o que está sendo discutido nos mais altos escalões do poder americano. E a mensagem é de uma clareza que chega a ser assustadora. A paciência acabou. A gente precisa lembrar de todo o contexto para entender por que essa janela de oportunidade é tão pequena e tão crucial. Nos últimos meses, vimos uma escalada de pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil que eu, particularmente, nunca vi em toda a minha vida. Começou com declarações fortes de congressistas e senadores, como o Marco Rubio. Depois evoluiu para uma carta do próprio Donald Trump, que já era um sinal de alerta gigantesco. Em seguida, vieram as ações concretas. A imposição de uma tarifa de 50% sobre os nossos produtos, uma pancada duríssima na nossa economia. E o mais grave de tudo, a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, classificando-o oficialmente como um violador de direitos humanos e iniciando um processo de isolamento financeiro contra ele. E mais recente agora, a revogação de vistos americanos de diversas autoridades brasileiras do governo petista do Lula. Cada uma dessas ações foi um degrau na escada da pressão. E o que o Eduardo Bolsonaro está nos dizendo agora é que chegamos ao último degrau antes do abismo. A janela de oportunidade é a chance que o Brasil tem de resolver seus problemas internamente, de mostrar para o mundo que nós somos uma democracia madura, capaz de corrigir seus próprios erros. E qual seria essa solução interna? A aprovação da anistia. A anistia para os presos do 8 de janeiro e para todos os perseguidos políticos que poriam fim a essa caça às bruxas que envergonha o nosso país e que serviu de justificativa para todas as sanções americanas. O ultimato é, portanto, um dilema imposto ao nosso Congresso e ao nosso Supremo Tribunal Federal. O recado é: já mostramos que não vamos tolerar a perseguição política e a violação de direitos que estão acontecendo no Brasil. Nós já punimos o principal executor. Agora, nós estamos dando a vocês, as instituições brasileiras, a chance de consertarem as coisas. Aprovem a anistia, libertem os presos políticos, restaurem a normalidade democrática. Se vocês fizerem isso, talvez a gente pare por aqui. Mas se vocês se recusarem, se vocês escolherem continuar nesse caminho de autoritarismo, então não nos restará outra alternativa a não ser resolver do nosso jeito. E o que significa resolver do nosso jeito? Significa a aplicação de sanções ainda mais duras. Significa, talvez, a expansão da Lei Magnitsky para outros ministros, para os presidentes do Congresso e do Senado, como a gente já vem discutindo bastante aqui no canal. Significa, quem sabe, tarifas ainda mais pesadas sobre o nosso agronegócio por causa da nossa perigosa aproximação com a Rússia. Significa, em última instância, tratar o Brasil não mais como um aliado, mas como um regime hostil. As consequências disso para a nossa economia e para a nossa posição no mundo seriam simplesmente catastróficas.
O que me deixa mais impressionado é a forma como o Eduardo Bolsonaro se posiciona nessa história. Ele deixa de ser apenas um deputado e assume o papel de um verdadeiro estadista, de um diplomata informal. Ele prova, com fotos, com documentos da Casa Branca, que ele tem um acesso e uma credibilidade em Washington que o nosso Itamaraty, infelizmente, parece ter perdido. Ele mesmo conta, com uma certa ironia, que a embaixadora brasileira, ao tentar uma reunião no Departamento de Estado, recebeu uma porta na cara e ouviu a famosa frase "too late", ou seja, tarde demais. Enquanto a diplomacia oficial do governo Lula é ignorada, ele e o Paulo Figueiredo são recebidos, são ouvidos e trazem de lá os recados mais importantes. Isso mostra o quanto a nossa política externa está de cabeça para baixo. Um governo que prefere dialogar com ditaduras e que vira as costas para a maior democracia do mundo acaba perdendo a sua relevância. E, nesse vácuo, quem tem trânsito, quem tem credibilidade, assume o papel de interlocutor. O Eduardo está dizendo para as autoridades brasileiras com toda a clareza: eu sou a melhor fonte que vocês podem ter. Eu estou conversando com as pessoas que decidem diretamente na fonte. E o que eu estou dizendo para vocês não é uma ameaça minha, é um alerta. Eu estou tentando evitar que o nosso país sofra ainda mais. E ele tem toda a razão quando diz que o Trump não é um homem que se deixa enrolar. O Trump é um negociador duro, pragmático. Ele já demonstrou isso com o Canadá, com o México, com a China. Ele aperta, ele pressiona, ele usa a força econômica dos Estados Unidos para atingir seus objetivos. E ele não vai parar até conseguir. A arrogância das nossas autoridades, que achavam que podiam simplesmente ignorar os avisos, que faziam chacota do tic-tac, como o Eduardo lembrou, foi o que nos colocou nessa situação. Eles subestimaram a determinação do Trump, subestimaram a capacidade de articulação da direita brasileira no exterior e agora estão correndo atrás do prejuízo. A janela de oportunidade que o Eduardo menciona é, na verdade, uma rampa de saída, uma última porta de emergência que o Trump está deixando aberta antes de apertar o botão vermelho. E o que precisa ser feito para aproveitar essa janela? A aprovação da anistia. É isso que está na mesa. É a condição para a paz. E a gente sabe que existe apoio no Congresso para isso. A gente já viu o acordo que foi costurado para votar primeiro o fim do foro privilegiado, para libertar os parlamentares da chantagem do STF e depois votar a anistia. O que falta? Falta coragem. Falta que os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, entendam a gravidade do momento e parem de proteger um sistema que está afundando o país. A mensagem do Eduardo é para eles, é para os senadores, para os deputados, para os ministros que ainda têm um pingo de juízo. Ele está dizendo: façam o certo antes que seja tarde demais. Porque depois que a janela se fechar, depois que o Trump resolver usar as outras armas que ele tem e que, segundo o Eduardo, ele nem começou a usar, aí não haverá mais volta. Aí não adiantará mais chorar, não adiantará mais falar em soberania. A escolha é simples. Ou o Brasil resolve seus problemas com as suas próprias leis, com a sua própria política, restaurando a normalidade através da anistia, ou ele será forçado a se ajoelhar diante de consequências econômicas e diplomáticas devastadoras. Para mim, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é um ato de patriotismo. Ele está tentando, com as ferramentas que tem, proteger o Brasil de um mal maior. Ele não está torcendo pelo caos. Pelo contrário, ele está mostrando o caminho para evitá-lo, um caminho que passa necessariamente pelo fim da perseguição política e pela restauração do nosso Estado de Direito. A contagem regressiva começou. E a gente só pode torcer para que as nossas autoridades lá em Brasília tenham a sabedoria de olhar para o relógio antes que o tempo se esgote de vez. Essa janela de oportunidade que o Eduardo Bolsonaro revelou é, talvez, a nossa última chance de resolver essa crise de forma pacífica e soberana. Mas a contagem regressiva está correndo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que esse é um ultimato final?
Acha que o nosso Congresso vai ter a coragem de aprovar a anistia para evitar o pior? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre o futuro do nosso país. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do momento, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a hora da decisão chegou. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente vai continuar acompanhando cada segundo dessa história. Um grande abraço.